Olá, Igreja Família, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série O Caminho, quando estamos mergulhando na vida no ministério de Jesus, lendo diariamente os 4 evangelhos. Hoje, nossa lição estará em Lucas capítulo 1 e 2. Olha que lindo, já completamos 2 evangelhos de Jesus e já estamos agora em Lucas, o evangelho narrado pelo médico, que nos traz tanta beleza também, uma outra visão da obra, da vida e do ministério de Jesus. Então hoje a leitura está nesses 2 capítulos, capítulo 1 e capítulo 2 de Lucas. São 2 capítulos que trazem tantas coisas preciosas. Tem muito conteúdo, muitas bênçãos de Deus, muitos ensinos de Jesus nesses 2 capítulos. Mas eu quero encerrar neles algumas lições muito importantes sobre família, sobre como construir uma família saudável em tempos difíceis. Porque Lucas 1 e 2 vai narrar especialmente desde o anúncio a Maria, que ficaria grávida do Espírito Santo para ter Jesus, até os entornos da família deles, tudo o que aconteceu. E uma das coisas que nós estamos vivendo mais dramáticas nos nossos dias é exatamente sobre família. É exatamente sobre como construir uma família saudável em tempos tão difíceis. E são dias difíceis. Para você ter uma ideia, durante a pandemia, uma das pesquisas mais buscadas no Google foi como me divorciar em meio ao distanciamento. Se você olhar todos os jornais, você vai ver como as famílias foram profundamente afetadas e chegaram a níveis de estresse muito grande durante a pandemia. Claro que não é fácil, nenhuma família é perfeita, mas nós aprendemos com a Escritura como construir uma família saudável. Você não vai ter uma família perfeita. Eu sempre digo, a família perfeita não existe. A família perfeita é aquela que é capaz de curar as feridas que ela mesma gerou. Então minha palavra hoje, baseada em Lucas 1 e 2, tirando como exemplo José e Maria, um casal muito jovem, mas que vai nos dar alguns ensinamentos sobre como construir uma família saudável, uma família que encontra cura, que se recupera de tantas coisas difíceis. E Lucas 1 e 2 vai nos ensinar. Então eu vou passar alguns princípios para você construir uma família saudável em tempos de crise, em tempos difíceis. Fiz algumas anotações aqui, fiz algumas anotações no meu computador aqui que eu quero passar a vocês hoje. A primeira lição que a gente aprende com José e Maria, o casal que cuidou de Jesus, é que para construir uma família saudável em tempos difíceis é necessário ouvir a voz de Deus. Essa é a primeira lição. O versículo 28 de Lucas capítulo 1 vai nos dizer algo muito precioso. Lucas 1, 28 vai dizer para nós assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. A primeira coisa que tanto Maria como José fizeram foi ouvir a voz de Deus. Muitas famílias hoje estão cheias de crise porque elas estão ouvindo muitas vozes, elas estão presas a muitas vozes. E José e Maria deram ouvidos a Deus. Por exemplo, imagine você o dilema de Maria para contar a José, seu noivo, que estava grávida. O dilema de José para saber que a noiva estava grávida e compartilhar isso com as famílias, os amigos. Que dilema tão grande. O que os manteve tão firmes foi exatamente que eles ouviram a voz de Deus. Muitos casais, muitas famílias estão inflamadas e até infectadas por muitas vozes ao redor. Para construir uma família saudável, você vai precisar ouvir a voz de Deus. O que vai manter a tua casa em pé é a voz de Deus. É a primeira lição que nós aprendemos com José e com Maria. Ouvir a voz de Deus nos tempos difíceis, a direção, o que Deus diz sobre todos esses assuntos que você está tendo que lidar com a sua família. É fundamental isso. Ouça mais a Deus, mergulhe mais com o seu cônjuge, os seus filhos na palavra e sua família será mais saudável. Outra lição importante de Lucas 1 e 2 sobre construir uma família saudável
é que José e Maria nos ensinam que nós precisamos aprender a lidar com as mudanças. Talvez na Bíblia nenhum casal, nenhuma família lidou tanto com mudanças como José e Maria. Eles têm que se mudar para o Egito, eles fogem de Herodes. Cada mudança, cada estação da vida deles teve muita mudança. A juventude deles foi mudada por causa da chegada do Filho de Deus. Então José e Maria vivem mudanças o tempo todo e eles se adaptam a essas mudanças sem perder a bênção, sem ferir um ao outro. E família vive mudanças o tempo todo. O casamento é um convite para a mudança na vida do homem, a mudança na vida da mulher. A família é o palco onde vai se desenrolar e acontecer as grandes mudanças da vida. Então, se tem algo que você precisa ser na sua família, é flexível. É saber que situações vão esticar você, porque quando as coisas não vão bem, nós enfrentamos crise, você não pode ser tão firme de dizer, só pode ser se for do meu jeito. Não, não foi do jeito de José, não foi do jeito de Maria, foi do jeito de Deus. Então, para construir uma família saudável, é preciso ser flexível, saber lidar com mudanças. Vão haver mudanças na sua família, profissionais, físicas, emocionais, e o segredo está em saber lidar com essas mudanças sem entregar os pontos, mas se reinventar como família. Essa é a segunda lição de José e Maria. A terceira lição de José e Maria, capítulo 1 e 2 de Lucas, para construir uma família saudável, minha anotação aqui é: aprenda a superar as perdas durante a jornada. Não foi fácil para José e Maria lidar com a novidade dela engravidar do Espírito Santo e ter um filho de Deus. Não foi simples ela contar para as amigas da adolescência isso, para os seus pais. E Lucas capítulo 2 vai dizer que José também, ali de Nazaré a Galileia, ele viajou para poder entender aquilo tudo e recebeu também uma visita de um anjo. Imagine você como José e Maria lidaram com perdas. José lidou com perdas no trabalho, porque essas mudanças, essas viagens, o cumprimento das profecias mudou tudo. Maria lidou com tantas perdas, a perda da juventude, a adaptação que ela teve que ter, um bebê adolescente, e precisou ainda mais também lidar com essa novidade. Mas Maria e José tinham esse coração que aprenderam a superar as perdas e que Deus estava no controle de tudo. Então saiba disso, Deus está no controle de tudo da sua vida e as perdas da jornada precisam ser superadas. Nenhuma família passará na terra sem viver perdas, mas se você conseguir superá-las e entender que Deus nunca perde o controle e tem um propósito em tudo. José e Maria estavam tão focados no propósito de gerarem o Filho de Deus que as perdas foram superadas. Não há perda na sua vida que você não possa superar com Jesus, e não há nada que a presença dele não possa curar na sua família. Então se reinvente, supere cada perda. Uma quarta lição, para a gente, desses 2 capítulos, crescer um pouco mais, é que para sua família ser saudável em tempos de crise, todos da família precisam estar dispostos a pagar o preço pelo sucesso do lar, pelo sucesso da família. José e Maria pagaram um preço muito alto. Maria abriu mão de sua reputação. José abriu mão de sua reputação por causa da gravidez. Ele até tentou desistir, mas o anjo foi falar com ele. É o que a Bíblia ensina de lei do esforço. O casamento, a família envolve esforço. Você tem que estar disposto a pagar o preço pelo sucesso da sua família, em dizer, no que depender de mim, nossa família vai ser mais feliz, vai ter mais amor, vai ter mais graça, vai ter mais recomeço. José e Maria nos ensinam tantas coisas, mas pagar o preço é muito importante. Ou você acha que foi simples uma adolescente chegar e contar para a família: mãe, eu estou grávida? Mas fique tranquila, é do Espírito Santo.
Claro que não. Então ela pagou um preço. Aos 9 meses ela viaja num jumentinho, porque Jesus tinha que nascer em Belém. Ela pagou um preço. Há um preço para que a sua família seja feliz e abençoada. E tanto marido, mulher, filhos precisam estar dispostos a pagar o preço pelo sucesso da família. Outro exemplo que Lucas 1 e 2 nos dão, muito lindo, é que na família a gente precisa resolver os problemas juntos. A Bíblia vai dizer em Lucas 2 que José e Maria esquecem Jesus em Jerusalém, numa festa. E eles dois retornam, versículo 43 a 45 de Lucas 2, você leu aí conosco no capítulo. Eles retornam juntos para ir atrás de Jesus. José não diz para Maria, o filho é teu, é o problema, você que volte. José não diz, a culpa é sua, você que sempre esquece de tudo. Não, eles esqueceram juntos, eles resolvem os problemas juntos. Um dos problemas que mais afetam a família é essa transferência de culpa. É o marido, ou a mãe, ou o pai tentando achar culpado por algo que está acontecendo na família. Para a sua família ter sucesso, ser saudável, precisa haver esse entendimento de que nós resolvemos os problemas de família juntos. Essa é outra lição de José e Maria para ter uma família saudável. Escolha resolver o problema juntos, sem acusação e crendo que Deus vai agir. Mas por último, eu quero deixar uma lição de Lucas 1,37 para você. Última lição de José e Maria. Lucas 1,37 diz, pois nada é impossível para Deus. É a última lição desse casal. Se você quer construir uma família abençoada, feliz, próspera em dias de crise, porque foi uma grande crise para José e Maria, creia no poder sobrenatural de Deus. Sua família precisa ser um lugar do sobrenatural de Deus. Toda a história de José e Maria é cercada de uma atmosfera sobrenatural. Eles se movem pela palavra, eles se movem pelos milagres. A concepção é um milagre. José e Maria convivem com o sobrenatural de Deus o tempo todo. A minha pergunta é, sua família está aberta para o sobrenatural de Deus, para o milagre de Deus? Neste dia, faça uma oração para sua família e dizendo, Senhor, tu podes curar tudo, tu podes restaurar tudo, não há nada impossível para Deus. Foi a palavra que Maria recebeu. Se ela conseguiu, ela e José, construir uma família saudável em dias de crise, você também pode. Esteja aberto para o agir sobrenatural de Deus na sua casa, na sua família, e aprenda essas lições de Lucas 1 e Lucas 2 sobre construir uma família saudável. Resolva esse problema junto, mas creia, há um poder sobrenatural que ainda toca, ainda cura, ainda restaura, ainda nos capacita a perdoar, a recomeçar e a refazer. Receba hoje essa palavra de Deus para você construir uma família saudável em dias de crise, porque não são as pressões de fora que vão determinar o que vai acontecer dentro. Tem que ser essas lições que nós aprendemos hoje. Que Deus te abençoe muito, a sua família, e creia, eu oro por isso, para que o poder sobrenatural de Deus toque na sua casa hoje e sempre. Um forte abraço. Deus te abençoe.